que a gente pode organizar o comportamento desses investidores e mapear 4 comportamentos típicos. Antes de tudo, a gente precisa organizar esses comportamentos em torno de 2 grandes grupos. O primeiro é em relação à sua convicção. Eles estão em relação aos seus investimentos, em relação à sua carteira. Essa convicção nos investimentos nós medimos com base na concentração da carteira. O outro grupo de comportamento que a gente pode, somar a esse é o horizonte temporal de investimentos. Por quanto tempo o investidor segura aquele investimento? Quando a gente combina esses 2 grandes pilares aí da convicção dos investimentos e do horizonte temporal, a gente tem uma matriz de 4 comportamentos. Então vamos analisar esses 4 comportamentos. Começando pelo investidor que tem uma convicção baixa, ou seja, tem um portfólio mais diversificado e mantém aquele investimento por um período de tempo relativamente curto. Esses são aqueles investidores conhecidos como transitórios. São aqueles investidores que, em geral, não olham para uma ação de uma empresa, por exemplo, como um título representativo do seu capital, mas olham quase que exclusivamente como um ativo financeiro. Esse tipo de investidor adiciona liquidez para o mercado, que é um valor importante, algo importante para o mercado, mas, por outro lado, adiciona risco, volatilidade. Quando a gente vai para um investidor que tem alta convicção, ou seja, acredita no setor, acredita na empresa, mas tem também um período curto de tempo em que ele fica naquele investimento, esse investidor a gente chama de investidor ativista. E ele é ativista por quê? Basicamente por 2 grandes grupos de crenças, digamos assim. A primeira é a econômica financeira. É um investidor que acredita que aquele negócio vai se valorizar, que tem valor econômico a ser gerado naquela empresa. O segundo grupo de crenças desses investidores daí estão mais ligadas a questões socioambientais. Então podem ser questões sociais, como por exemplo direitos humanos, ou podem ser questões ambientais, como por exemplo mudança do clima, ou diversidade, biodiversidade. Nos mercados mais desenvolvidos é comum a gente ver organizações não governamentais, ONGs, comprarem ações de empresas para que elas possam participar das assembleias de acionistas e votar, e colocar ali em pauta temas que são caros a essas organizações. Agora vamos passar para o outro grupo aí de investidores, que são os investidores que têm baixa convicção, mas podem até ficar por um período longo, mantendo o investimento naquela empresa. Esses são investidores que, assim como os transitórios, têm uma carteira bastante diversificada, mas são investidores que ficam por mais tempo com aqueles ativos em carteira do que os investidores transitórios. E esses são os investidores chamados de indexados ou passivos, que são aqueles investidores, então, que têm uma estratégia passiva, Esses investidores também olham, eles olham para aquele ativo, para aquela ação da empresa, eles não olham interessados no negócio especificamente, mas eles olham para o mercado de maneira geral. Então eles estão pensando mais de maneira agregada, ou seja, estão pensando mais no mercado do que especificamente num negócio ou no outro negócio, por exemplo, na Klabin, na Vale, no Itaú, e o que torna Klabin, Vale e Itaú negócios com essas ou aquelas características. Vamos agora para o 4º tipo de investidor, que é um investidor chamado de dedicado. Qual é a crença do investidor dedicado? Ele é um investidor que estuda aquela indústria. Então, por exemplo, ele tem um investimento em Itaú, ele conhece profundamente o setor financeiro brasileiro, ou o setor bancário brasileiro. E aí ele conhece em detalhes e com muita dedicação, por exemplo, o Itaú. E ele é um investidor que está apostando na geração de valor econômico no longo prazo também daquele negócio. Mas é um investidor que olha com muita atenção as particularidades, as peculiaridades de um negócio. Então ele conhece, então ele não está investindo somente num ativo financeiro. É um papel da Vale, é um papel da Gerdau. Não. Ele está investindo na empresa, ele tem convicção naquela empresa. Também, a partir do momento que a sua convicção mudar, que aquilo que ele acredita que é driver de valor para aquela empresa mudar, ele sai da posição. Ele não está casado ali com aquela posição para sempre, mesmo que ele não acredite mais
né, nos elementos que tornam aquela empresa competitiva e que vão trazer esse crescimento econômico.